Olá, como vai? Quanto tempo, hein? Beleza? Sentiu saudade? Não. Do nada me abateu uma dor de garganta fuderosa aqui, mas o compromisso chama, então vou gravar esse vídeo aqui apesar dos apesares, beleza? Cara, eu queria fazer esse vídeo há muito tempo, mas eu tava esperando o momento certo pra fazer. Mas como eu acho que esse momento certo nunca vai chegar, ou não sei, quando chegar vai estar um tema um pouco saturado demais. Eu decidi por postar agora mesmo e ver no que vai dar. Porque, sendo bem sincero, esse vídeo será um pouco pessoal pra minha pessoa. Porque a gente vai falar aqui de uma das minhas maiores decepções quando se trata de criadores do YouTube. Bem-vindos ao De Herói a Vilão. Bom, eu sei que pra muitos de vocês que já conhecem a peça, né, vai ser meio forçação de barra dizer que em algum momento ele foi um herói. E, de certa forma, eu concordo. Eu nunca achei que ele foi uma referência ou um cara como, por exemplo, o Monark era, né? Inclusive, se você não viu aí, né? Veja. Mas a parada é que eu acreditava muito no potencial criativo do Blusão e que, infelizmente, ele deixou perder por alguns motivos que iremos falar hoje. Bom, Alexandre Frauzino da Mota é um criador de conteúdo, né, um youtuber que já está há muito tempo na pista, praticamente 9 anos fazendo conteúdo para o YouTube. E além disso, ele já era um pouco conhecido antes, já tinha participado de programas como Pânico na Band, antes mesmo de estourar no YouTube. E ele também é bem famoso por alguns memes que ele postou bem no início do YouTube que viralizaram bastante. Ah, vai, desce pro muro aqui. Vem pro muro. Isso, entra pro muro. Não! O rato se matou, maluco. E o começo dele na plataforma foi que nem qualquer um que começasse naquela época. Tipo de vídeo bem amador, sem muita pretensão, na qual ele falava basicamente sobre a vida dele. E um dos vídeos que mais viralizou, né, quando ele começou, foi um vídeo dele do Draw My Life, que foi aquela trend que youtubers falavam da sua vida em forma de desenho. Foi nessa vez que as pessoas conseguiram saber mais quem era o Blusão naquela época. Eu acho que foi o Draw My Life mais triste que eu já vi na minha vida, e dá pra ver que ele teve uma infância, adolescência e até começo de vida adulta bem conturbada. Então a minha vida era essa, ser zoado pelos meus vizinhos por ser um passarinho preso na gaiola que ninguém deixava sair pra rua pra brincar e estudar, porque a carrasca da minha tia me obrigava a fazer isso. Até que a minha mãe comprou uma casa e saiu da casa da minha vovó. Eu fui morar sozinho com a minha mãe e minha mãe começou a me bater, a me torturar todos os dias quando chegava do trabalho. Minha mãe era muito malvada, me batia à toa para descarregar todo o estresse do trabalho na qual ela sofria no trabalho dela, é óbvio. Mas os vídeos que mais me chamavam a atenção nesse começo dele eram vídeos dele conversando de maneira séria com o espectador sobre casos que aconteciam na vida dele. E ele sempre demonstrava ser um cara de muita desenvoltura, como se ele fosse aquele cara que você sabe que tem a sabedoria de rua, sabe falar, sabe se comunicar bem e tem muita experiência, tem muita história pra contar, basicamente. Em relação aos meus dentes, eu perdi 4 dentes em um assalto. Eu fui abordado na rua de madrugada com um grupo de 20 caras. Tentaram me roubar, me assaltar, eu reagi, fui agredido e perdi os 4 dentes da boca. Mas eu, pessoalmente, conheci ele pela sua excelente série Momento Freganismo. O Momento Freganismo basicamente consistia no Blusão andando ali pelo seu bairro, ele encontrasse alguma comida desperdiçada, alguma coisa do tipo, e ele vai lá e usufruía dessa comida. Basicamente ele comia lixo, mas era um lixo comestível segundo ele, né? Ele aparentemente tinha bastante experiência pra ver se as comidas que ele comia eram boas ou não pro consumo. Tá vendo ali? Aquele bagulho branco ali no gramadinho? Tá vendo aquilo ali? Tá vendo? E tal. Adivinha o que é? Adivinha o que é? Adivinha o que é? Momento Freganismo. E olha o que largaram, olha que desperdício, como é que nego desperdiça isso, meu irmão? Eu não acredito, olha isso, olha isso, olha isso, olha isso,
Olha isso! Como é que alguém abandona isso, cara? Você tem noção que isso aqui é bolo de aniversário? Nossa! Nossa senhora! Nossa! E essa série dele viralizou muito e fez dele um grande hit na internet. E mesmo ele já se demonstrando esse tipo de criador meio apelão no sentido de conteúdo e tudo mais, ainda assim era um negócio criativo. Ninguém, nem hoje no YouTube, trouxe algo parecido com esse tipo de conteúdo, sabe? É um negócio único, singular e que, querendo ou não, era interessante de se ver. Era conteúdo. O começo da queda do blusão aconteceu quando basicamente ele começou a forçar um conteúdo que sim, era bem chamativo, mas também muito arriscado pra ele. Foi quando ele começou com o quadro Culinária Invertebrada, que só pelo nome acho que vocês já conseguem imaginar, que exatamente era ele comendo insetos bem exóticos para o seu entretenimento. Olha que maravilha. Aranha, madeira! E agora, meu irmão? Olha esse beijão. Ah, moleque, você vai virar meu alimento! Você vai virar minha comida! Essa sim é venenosa! E não satisfeito com isso, ele também entrou na vibe das pegadinhas, que na época tava fazendo bastante sucesso. Digamos que ele era bem do hardcore, né? Ele dava inveja no Everson Zóio. Como, por exemplo, ele ficou bem conhecido quando ele tacou água quente no seu próprio corpo. E bom, quando ele adotou esse tipo de conteúdo, o público em volta dele começou a mudar. Antes, um público meio interessado, né, nas coisas que ele fazia antes, de momento freganismo, de fazer merda, blá blá, se tornou meio que um público ali que estava interessado em colocar o blusão no limite. E eu lembro nitidamente quando foi que tudo começou a desmoronar. Mais ou menos ali em 2014, 2013, os ditos fãs do blusão começaram a passar trote pro endereço dele, que ele deixava vazar nos vídeos que postava porque, né, era uma pessoa inocente desse quesito de internet, era um cara que não tinha muito tato com isso e, né, não conseguia mensurar a maldade das pessoas nesse sentido. Isso foi uma coisa que também tomou a internet por um tempo, né? Vários criadores de conteúdo estavam passando por esse problema de pessoas mandarem trote e tal. E no caso do blusão, as pessoas começaram a mandar motoboys pra casa dele, como se ele tivesse feito um pedido de comida, botasse o endereço dele. E bom, quando chegasse lá, ele não tinha pedido, e aí ficava aquela situação constrangedora. Sendo que o erro dele foi expor isso e mostrar que ele estava genuinamente irritado. Porque, se você sabe, na internet é basicamente com bullying. Se te botam um apelido, se você não gosta dele, é o seu apelido pelo resto da vida. Se você não se importar com o apelido, em uma semana vão esquecer e bola pra frente. Mas a parada é que ele fez uma série de vídeos falando dos trotes e, né, e criticando e tudo mais, e as pessoas começaram a gostar disso. Começou uma temporada ferrenha de pessoas passando trote pro blusão, chegando até a pedir bombeiro lá pra casa dele, chegando ao ponto de trancarem ele na própria casa com cadeado, e nesse cadeado eles botaram cola dentro, cola dura, para que ele não conseguisse abrir, só com alicate, essas porra. E ele levou esse tipo de coisa por bastante tempo, afinal era algo que também dava visualização. Sempre você queria ver qual trote novo que o blusão tinha recebido. E ele continuou nesse furacão aí desses trotes, do público mudando de um público normal para um público voltado para meio que prejudicar ele. E essa mudança até que ele começou com as suas famosas lives. E isso é um tópico à parte. O blusão começou a fazer live há mais ou menos uns 3 anos atrás. Ele viu que com as lives ele conseguia um dinheiro rápido, fácil, e mesmo ele sendo influente nas redes sociais, ele não parecia ser uma pessoa muito inteligente no sentido de negócios, de ser uma pessoa que sabia como monetizar com os vídeos e sabia como realmente ganhar dinheiro com criação de conteúdo, basicamente, né? Pelo menos era isso que ele transmitia. E ele viu nas lives uma forma direta de conseguir esse dinheiro e também de ter uma interação com o público, né? Mas a parada que ele não mensurou é que o público dele já estava totalmente contaminado
com pessoas que basicamente só queriam o mal dele. E foi com o começo das lives dele que o canal dele basicamente virou um portfólio onde tem todas as lives dele lá. Inclusive, provavelmente, se você estiver vendo esse vídeo, ele tá fazendo live no canal dele. Se você quiser dar uma conferida, só ir lá. Só botar aí blusão no seu cursor e provavelmente ele vai estar fazendo live. E dava pra ver que no início, né, as lives dele, ele tentava, né, ser dinâmico nas lives, tentava trazer algo diferente, coisas, assuntos e tudo mais. Mas dá pra ver a clara degradação dele dentre esses anos. Nesse meio tempo que ele começou a fazer lives, ele conseguiu uma namorada e-girl, né, que foi bastante mencionada na época, na qual todo mundo achava louco, o blusão com o porte dele ter conseguido ficar com uma garota daquela. E esse relacionamento foi palco de inúmeros casos da live dele, discussões, brigas, blá blá blá. E bom, tudo isso terminou com ela terminando o relacionamento com ele, ficando com um fã, pelo que eu sei, do blusão, né? Um fã. E o blusão tatuando ela no braço. É isso mesmo que tu viu. Tatuou ela no braço. A ex, não a atual. Ele tatuou a ex-mulher dele no braço. Foi nas lives que ele anunciou a sua carreira como um ator pornô. Que maravilha, né? E sinceramente, já nesse ponto já dá pra ver que ele já tava bem contaminado com todo aquele público tóxico que tava se formando. E ele aparentemente aderiu isso, porque querendo ou não, aquilo dava dinheiro pra ele. Ele era um personagem que era odiado, mas também a live dele sempre tinha gente e sempre tinha gente dando dinheiro. Então por que não continuar? Você tá me dando dinheiro, né? E é claro que o caso mais conhecido que aconteceu na live dele foi quando o Gabriel Monteiro, né, o Lil Gabi, foi lá pegar o cachorro dele por denúncia de maus tratos, né? Afinal, olha só os vídeos que ele fazia na cara dura com o cachorro dele achando que não ia dar em nada, né? Nunca mais nenhum maltrato contra ele acontecerá. Mas nenhum maltrato contra ele aconteceu. Tá bom. Vai ver? Já vai? Inclusive, eu tava a fim de fazer um vídeo sobre o Gabriel Monteiro. Ia ser um de vilão a herói a vilão, porque ele teve etapas bem interessantes da vida e eu tava a fim de fazer um vídeo sobre ele. Então se vocês quiserem, deixem aí nos comentários, beleza? E bom, essa treta toda do cachorro dele encaminhou numa luta que ele teria com o Gabriel Monteiro, que por motivos óbvios foi adiada, né? Afinal, o Gabriel Monteiro tá respondendo judicialmente a inúmeros processos. E na verdade eu tava esperando postar esse vídeo quando tava perto da luta do Gabriel Monteiro, mas aparentemente ela não vai acontecer. Mas agora o blusão, ele tá fechando esse buraco com a luta contra uma pessoa chamada pai solteiro. Cara, sabe qual é o meu problema? Meu problema é que eu sou uma pessoa muito sentimental. Eu tenho pena de bater nas pessoas. Ih, rapaz. Digno de pena, digno de pena. Além das lives, o blusão também começou um projeto novo, um podcast. Olha só que novidade, hein? Nossa, que original, né? Inclusive, eu falei um pouco desse podcast, meu vídeo sobre podcasts peculiares, então vai lá ver. O famigerado Tortura Cast, né? Na qual rendeu cenas maravilhosas como essa aí. E além disso, né, você acha, mas no canal dele é esse porra louca, é esse personagem, né, triste. Mas provavelmente quando ele vai falar em outros lugares, ele mostra quem ele realmente é, né, dá uma média ali pra angariar novos públicos, tentar reverter, né, essa situação que ele se encontra, de um público totalmente tóxico acompanhando ele, né. Olha, e vê aí como que é a live dele basicamente. Sério que tá chorando por causa de mulher, de ficar sozinho? Tu é o ser mais carente dessa existência. Vai se tratar ou tomar atitude para com isso. Cara, mano, não perdoam o cara. De jeito nenhum. Piada. Do nada, velho. Uou! Cara, isso daqui é um ensaio de uma tragédia, cara. Olha isso, cara. É literalmente ele chorando. É ele colhendo o que ele tá plantando há tanto tempo. Ele tá ali no momento fudido dele e aí vem o PicPay. Isso daí, cara, deve ser uma caída de ficha tão grande, tá ligado? Essa cena só, esses segundos.
Olha isso, cara. Merda, mano. Ai, já é. Merda, mano. Perdemos. Por que eu sou assim? Olha lá, Por falei. que eu sou assim? Caralho, Beck, eu devia fazer psicologia, mano. Puta que pariu, eu entendo muito da cabeça do ser humano. Mas bem, nem no canal dos outros ele parece querer desambiguar essa imagem que ele tem com o personagem que ele criou. Um dos vídeos mais perturbadores do YouTube é o podcast que ele fez com o Everson Zóio. Peraí. Vou cortar. Peraí que eu vou cortar. Cerveja. Ó, lembrando que é sem álcool, tá? Tá de boa, galera. Mentira. É o quê? Mentira. Não é, pô? E a vodka? Como que você tá ficando bêbado, velho? É sem álcool? Mentira. Olha aí. Vira aí pra câmera. Mentira. Zero álcool, pô? Bom, como uma consideração final, né, como a minha opinião, eu me sinto muito triste pelo que o blusão se tornou hoje. Quando eu tinha ali meus 13, 12 anos, eu via ali com os meus amigos os vídeos dele, achava engraçado, era um conteúdo estranho, esquisito, mas era engraçado, era algo inofensivo, era interessante, era legal, era um conteúdo maneiro de se ver. Pelos vídeos que eu citei que ele fazia antes, pela desenvoltura que ele apresentava ter, por esse potencial que eu acho que ele tem e foi desperdiçado para que ele se foque nesse personagem que ele criou, nesse ogro que todo mundo odeia e que é um coitado, eu me sinto triste, sabe? De saber que uma pessoa que eu acreditava que poderia chegar muito longe de um jeito maneiro, chegou longe de um jeito não tão legal assim, nem pra nós e muito menos pra ele. Mas a parada que mais me dói é o fato dele não aparentar querer mudar. Ele aparenta, como vocês viram nesse corte da live aí que eu mostrei pra vocês, que ele aparenta estar bastante arrependido das escolhas que ele tomou na vida dele, mas não disposto a mudar de verdade. Afinal, é muito cômodo. Ele ganha uma renda com as lives dele, né? Ele tem um público dele, que é um público tóxico, que só xinga ele nas lives dele, mas eles continuam ali, eles estão todo dia xingando ele. E é disso que ele precisa, audiência, para as pessoas darem dinheiro. Então, se ele quisesse mudar de verdade, ele mudava o tipo de conteúdo dele, voltava a fazer o que ele queria. E ele até fez um vídeo, né, a volta do momento freganismo, na qual ele voltava dos velhos tempos, andando com um Rottweiler dele, na qual ele andava por aí e usufruía ali dos momentos freganismo, dando ali uma respirada para quem gostava dele dos tempos antigos. Inclusive, os comentários deles são todos assim, pessoas que acompanhavam ele na outra época falando, nossa, a época que o Blusão era humilde, volta a ser assim, Blusão, nossa, vamos lá. Mas, enfim, é só a minha opinião, e como vocês sabem, é a opinião de um tolo, né? Bom, sempre bom lembrar, tá bom? Que o De Herói a Vilão é um quadro no meu canal totalmente informativo, feito para falar da vida de um personagem, de um criador de conteúdo, e ver, né, passar pela história de como ele foi e como ele está agora, e dar a minha opinião no final, tá? Sem picuinha, sem briguinha, eu não quero mal de ninguém, não quero brigar com ninguém, beleza? Blusão, não me chama pra lutar contigo, porque eu peido na farofa. E é isso, muito obrigado e tchau, tchau. Minha garganta foi pro caralho.